Boa tarde, eu sou Romélia Souza, especialista em projetos de cooperação técnica do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e ICA no Brasil. Estamos iniciando mais uma série para o Diálogos do ICA Brasil, onde nós gostaríamos hoje de abordar a década da restauração de ecossistemas numa perspectiva de crise hídrica. Esse tema surgiu em função da mobilização e conclamação da comunidade internacional que declarou 2021 a 2030 como a década da restauração de ecossistemas. Desde 8 de janeiro de 1997, quando foi criada a Lei 9433, mais conhecida como a Lei das Águas, o país instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A água deixou de ser um tema acessório e tornou-se um tema central para planejamento e gestão de políticas públicas, trazendo a bacia hidrográfica como a unidade básica de planejamento, e o poder público, a sociedade civil organizada e os usuários de água como integrantes dos comitês de bacias. Esse modelo descentralizado promove a atuação em conjunto, além da definição e aprovação das políticas acerca dos recursos hídricos de cada bacia hidrográfica. Estou aqui com Marco Alexandro, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas, também coordenador de conservação de água e solo da Agência Nacional. Gostaria que ele detalhasse mais esse arranjo institucional e o trabalho da ANA em apoio ao fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. Seja bem-vindo, Marco. Olá, Romélia, muito obrigado. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para a Ana participar aqui e falar um pouco do nosso trabalho sobre o fortalecimento dos comitês. A ANA tem, entre suas atribuições, né, a questão do apoio à criação de comitês de bacia. Isso veio como um cumprimento da norma legal, como você falou, da 9433, e os comitês, como não podia deixar de falar, né, são o Parlamento das Águas, como é dito, e que é nesse espaço onde se define todas as decisões acerca do uso da água, né, naquela região delimitada, né, pela bacia hidrográfica. Então, os comitês de bacia têm essa grande importância, né, são as nossas referências, e a ANA tenta trabalhar de forma muito próxima aos comitês, uma vez que eles que são o parlamento, né, são quem decidem, e a ANA é a implementadora da Política Nacional de Recursos Hídricos e das decisões do comitê. Perfeito, muito bem. Marco, além do trabalho institucional e de fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, a ANA tem alguns programas e projetos indutores que têm uma grande sinergia com a restauração dos ecossistemas, uma filosofia de disponibilizar água em quantidade e qualidade adequadas. Você poderia nos falar um pouquinho mais sobre como surgiu essa perspectiva na ANA? Afinal, a agência ela tem o seu foco principal na regulação, né? Mas ela também percebeu essa necessidade de projetos e programas de indução. Então, você, por favor, fique à vontade aí para nos falar um pouco dessa percepção e dessa perspectiva. Isso mesmo, Romélia. Na verdade, acho que foi falando assim popularmente, foi uma grande sacada que os dirigentes, né, e alguns técnicos da ANA tiveram lá no começo da ANA, por volta do ano 2000, né, quando a ANA foi criada, e mais fortemente em 2001, quando a ANA de fato foi efetivada, quando houve a sua regulamentação. Então, como você disse, a agência lá na sua criação, a ANA era uma agência reguladora, né? E a regulação, claro, o bem não foi privatizado, a água não foi privatizada, mas o que cabe à ANA regular é a questão do uso da água, né? Tanto para captação, como para lançamento, como para outros usos, né? Então, na época o pessoal falou, poxa, mas nós vamos ser apenas comando e controle? Nós vamos outorgar e vamos fiscalizar? Será que não podemos ir além? Será que não podemos fazer mais, né? Diferentemente de outras agências, né, que estavam sendo criadas à época, eu falei, não, nós também podemos apoiar, nós podemos incentivar, incrementar a questão da água. Então,
Lá no seu começo, inicialmente se pensou num programa de recursos hídricos voltado para a área de saneamento, que é o PRODES, que é o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, né? Ele foi, acho que a primeira experiência no Serviço Público Federal que tratou do pagamento por resultados. Então, o PRODES ele não vinha para pagar a obra em si, né? No caso, a construção das ETs, mas uma vez a ET construída e ela operando de forma eficiente, aí sim você receberia um incentivo, um benefício. Tanto é que se falava que era pagamento pelo esgoto tratado. Isso é até engraçado, porque no começo da ANA, o pessoal ligava lá dizendo: ó, estou aqui com um caminhão de esgoto tratado, quero receber o cheque da ANA. Aí, não é assim, não é bem assim. A ideia é essa, né? Pagamento pelo esgoto tratado, mas não era assim. Então, se fazia, foram abertos editais, vários editais, em que as empresas de saneamento que estavam com suas ETs em construção se candidatavam, né, e faziam um contrato com a agência, pensando no seguinte termo: ó, a nossa ET, após iniciar a sua operação, ela vai ter uma eficiência muito boa e que vai, em vez de poluir como estava poluído, nós vamos lançar efluentes com um tratamento altamente eficiente, né? Vai poluir, mas os impactos serão muito menores. Então, o PRODES é uma forma dessa, né, de restaurar ecossistemas, de revitalizar bacias, né, apoiando, em vez do lançamento do esgoto bruto, né, o esgoto tratado. Resumidamente, o PRODES é isso, é a compra pelo esgoto tratado, mediante já um contrato estabelecido. E um outro programa também, que começou lá atrás, que também teve a sua concepção por volta de 2001, e foi efetivado mesmo a partir de 2006, foi o Programa Produtor de Água. O Programa Produtor de Água, né, ele visa a conservação dos recursos hídricos numa bacia, com a finalidade de garantir a segurança hídrica. Então, por meio de ações de conservação em solo, né, nós incentivamos alguns projetos, e que esses têm como pano de fundo também, como uma premiação para aqueles serviços que são gerados, o pagamento por serviços ambientais. Marco, como os programas que a ANA hoje apoia contribuem para mitigar as crises hídricas, que a nós, como público em geral, nos parecem mais recorrentes? E, segundo alguns estudos, existe uma tendência, né, em função da variabilidade climática e das mudanças climáticas, que as crises hídricas se tornem cada vez mais recorrentes. Você percebe que esses programas, de alguma forma, mitigam ou melhoram os ecossistemas, tornam mais resilientes a essas crises hídricas? Romélia, eu percebo sim, e cada um, né, com o seu papel. Tendo como referência o PRODES, né, uma vez que ele trata efluentes com grande eficiência, né, ele consegue fazer que o corpo hídrico se torne indisponível por menos tempo, né? Em vez de você lançar o esgoto bruto, que vai por grandes trechos de rio, vai estar comprometendo esse curso d'água, então, com um tratamento eficiente, você consegue tratar esse corpo hídrico e deixar essa água disponível para baixo, né, para mais pessoas. Então, o tratamento em si, eu acho que por si só já até também restaura os ecossistemas aquáticos, né? Por outro lado, o produtor de água, ele atua na questão da segurança hídrica, tanto em termos de qualidade como em quantidade, né? No que trata da qualidade, uma vez que nós trabalhamos ações de conservação de solo, quando dá chuva, em vez dessa chuva gerar erosão, certo? E carrear água para o rio, para o corpo d'água, levando por meio de sedimentos, sedimentando e assoreando o rio, então essa água infiltra. Então, tem duas coisas interessantes, né? Tanto em termos de infiltrar essa água, porque você evita erosão, e, por outro lado, também você evita enchentes, né? Em vez dessa água ir toda de uma vez para o rio e desaguar em alguma cidade, não. Ela pode amortecer essas cheias, né?
Então, isso lá da quantidade e do excesso de qualidade e excesso de quantidade. Em termos de quantidade, essa água que filtra, ela lentamente vai ser solta no rio. Então, você consegue, talvez, perenizar por mais tempo o preço de rio. Então, a gente entende que essas ações do conservador, do produtor de água, conseguem tanto atuar na qualidade, como quantidade e qualidade, e atenuar essas variações, as mudanças climáticas, né, que nós já estamos vivenciando. Você poderia explicar, em linhas gerais, a relação da manutenção e recomposição de vegetação que, por exemplo, o produtor de água favorece, né, com as práticas de conservação de água e solo, e relacionar isso com a recomposição de ecossistemas? Vamos tentar, né? Vamos tentar falar aqui. Bem, primeiramente, como nós trabalhamos com conservação de água e solo, as ações que o produtor de água costuma promover, então tem interface direta com o solo, uma vez que a gente atua na conservação do solo em si, por meio da construção de terraços, fazendo com que essa água da chuva, em vez de gerar sedimentos, de erodir o solo, né, infiltre. Então, eu entendo que nós estamos também ali propiciando um ecossistema, no caso, produtivo, né? Estamos revigorando aquelas áreas que eram secas, extremamente secas, conseguem ter mais umidade no tempo. E na parte, bem, o produtor de água tem 3 linhas de atuação: saneamento rural, a questão da restauração e conservação florestal e conservação de solo. Conservação de solo, já falei. Na parte da restauração florestal, bem, boa parte dos nossos projetos, como é natural no país, né, as bacias estão degradadas, nem todo mundo consegue manter a sua APP e a sua reserva legal plantada, o programa vem apoiar esse tipo de iniciativa. Então, por meio da restauração florestal, né, APPs, cercamento de nascentes, proteção de nascentes, a gente consegue fazer isso. E a outra vertente, que é saneamento rural, né, a gente evita que dejetos humanos cheguem aos corpos hídricos. Então, a gente entende que a gente consegue, não intencionalmente, mas acaba que a gente consegue fazer essa restauração de ecossistemas de forma integral, por meio da implementação do produtor de água. E um bônus ainda tem a ver com a questão do pagamento por serviços ambientais, né? Uma vez que esse produtor rural, que às vezes era marginalizado, pelo no campo, vocês não respeitam a legislação, quer dizer, eles passam a cumprir a legislação, às vezes cumprir até mais do que a legislação exige, e são reconhecidos porque prestam um serviço ambiental, e esse reconhecimento vem por meio do pagamento de serviços ambientais. Então, a gente consegue fechar uma cadeia, né, de valores bem interessante, em que a área rural deixa de ser problema, como muitos pensam, e mostra efetivamente que é a solução. Então, esse que a gente entende que o produtor de água tem um papel, como outros programas também, tem um papel muito importante na restauração de ecossistemas. E ele tem uma total correlação com o cadastro ambiental rural, né? Uma vez que ele apoia a restauração e a recuperação dessas reservas e todo essa dinâmica dentro da propriedade rural, né? O que eu acho muito bacana do produtor de água é que a gente no geral nós somos urbanos, né? Nós somos urbanos. E a gente tem toda aquela comodidade de abrir a torneira e esperar que a água saia. E a gente não faz muita ideia, por exemplo, e às vezes critica, né? Puxa, o agricultor tem que preservar, E o agricultor ele tem as mesmas 24 horas por dia para produzir alimento, para alimentar a família e alimentar também a sociedade, né? Exato. É claro que ele tem que ser remunerado por isso. Então, no geral, ninguém trabalha sem uma remuneração. E ele, além de ser remunerado pelo serviço que ele presta de recuperação, o produtor de água ele é totalmente voluntário, né, por adesão, além dele ter esse reconhecimento, puxa, eu estou contribuindo, estou sendo remunerado por um bem que eu presto à sociedade,
ele também é remunerado por aquele espaço que ele está destinando para recuperar, que muitas vezes ele está recuperando a mais do que a APP, e ele está salvando ali aquela bacia hidrográfica, está dando equilíbrio, porque, no geral, aquela água ela vai abastecer os mananciais, e esses mananciais são as represas que, de certa forma, alimentam todo o sistema de abastecimento urbano. A gente aqui no ICA sempre trabalha muito nessa perspectiva, que o rural e o urbano, eles estão interconectados. Não existe mais o rural naquela casinha e o urbano aqui no outro lado da história. Se a gente não enxergar a bacia hidrográfica e os serviços ecossistêmicos de forma holística, integrada, a gente vai recorrer nos mesmos erros de não estruturar políticas públicas, soluções, programas e projetos com resultado e com impacto. Né? Então, eu sou fã de carteirinha do Produtor de Água, é um programa muito querido ao ICA. E o ICA é um parceiro de primeira ordem da gente. Bem, a gente fica feliz em saber que tem esse reconhecimento, que acho que já não temos mais que misturar do que é urbano, o que é rural, o que é solo, o que é água. Né? A gente não pode mais separar essas visões. Eu sou solo, sou água, eu sou meio ambiente, sou recursos hídricos, e no final somos todos misturados. Né? De fato, é muito cômodo a gente que está na cidade simplesmente ligar a torneira e pagar por essa água. Né? E pagar, não pela água em si, mas pelo tratamento, pela comodidade de tê-la, sem saber de onde que essa água vem, o esforço que é feito, né, por produtores rurais que, de fato, além de produzirem alimentos, né, para matar a nossa fome, também matam a nossa sede. Então, é bom que a gente tenha esse reconhecimento, né, faça referência a esses produtores que, de fato, são produtores de água. Né? É uma brincadeira, um nome fantasia, mas que realmente produzem água e que garantem a vida na cidade. Muito bem. Marco, eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre o selo Aliança pelas Águas Brasileiras. Tá certo. Eu fiquei muito estimulada por essa iniciativa e queria saber mais sobre ela. Ok. O selo Aliança pelas Águas Brasileiras é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, com a participação da ANA. Esse selo ele é um reconhecimento àqueles projetos que são conduzidos por pessoas e instituições que têm como objetivo a revitalização de bacias hidrográficas. Então, é um selo em que atesta, né, que aquele projeto, de fato, atendeu o seu objetivo, que era revitalizar bacias. Então, agora no começo de julho, foi aberta o edital e chamando para que esses projetos se cadastrem, né, e que recebam o selo. E suas inscrições vão até o final de setembro. Então, é uma iniciativa de setembro. Né? Eu não tenho o link direito, mas se vocês procurarem selo Aliança pelas Águas Brasileiras no qualquer buscador aí, vocês vão achar, e lá tem toda a orientação. E o símbolo desse selo é um pato mergulhão. Né? Eu não sabia, mas o pato mergulhão ele é um bioindicador. A sua ocorrência só existe naquelas águas de altíssima qualidade. Então, acho que foi muito adequado a escolha desse símbolo para representar esse selo. Porque integra a biodiversidade também. Exato. Né? Você tem todo um sistema em equilíbrio para o pato mergulhão poder estar em evidência. Marco, sobre o programa Produtor de Água, nós temos acompanhado e ele fomenta, estimula arranjos coletivos e colaborativos extremamente interessantes no âmbito da bacia hidrográfica e dos atores locais. Ele é um programa bastante descentralizado. Você poderia comentar um pouquinho com a gente sobre esses arranjos? Posso sim, Romélia. Eu acho que um dos diferenciais do programa Produtor de Água é que ele não é um projeto de uma instituição, de fulano ou de ciclano. Não é um projeto da ANA, certo? É um projeto de todos. Então, nos nossos projetos, quanto mais parceiros nós conseguirmos agregar ao projeto, maior a chance de sucesso. Então, pela nossa experiência, aqueles projetos que a gente consegue agregar 1, 2, 3 parceiros, a gente já sabe que ele não vai durar muito tempo, porque
pela complexidade do projeto, são muitas ações ao mesmo tempo, educação ambiental, são cálculos complicados que se fazem acerca, não tão complicados, mas cálculos que precisam de um certo preparo para poder quantificar. O pessoal das ciências agrárias, das ciências florestais, né? Muitos projetos também têm apoio de universidades, companhia de saneamento. Então, assim, quanto maior a quantidade de parceiros, maior a chance de sucesso. E o grande lance é que a ANA entra no início com seu apoio técnico ou apoio financeiro e, aos poucos, vai deixando o projeto. E o projeto anda com pernas próprias. Então, a gente fica muito feliz em saber que tem projetos que não dependem mais da atuação da ANA. E a gente vê isso acontecer, né? O amadurecimento das instituições e esse empoderamento local, que é algo que nós sempre desejamos, sabendo que os problemas locais podem ser resolvidos pelos agentes locais. Às vezes a gente só entra para dar um empurrãozinho, mas a solução está ali e está juntamente com quem está sofrendo na pele qualquer problema que esteja acontecendo na sua região. Outro fato importante é que esse ano foi aprovada a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais. A ANA, inclusive, colaborou com essa lei. Eu gostaria de saber se essa lei tem impactos sobre o Programa Produtor de Águas, qual é a percepção que a ANA tem a respeito. Sim, nós participamos ativamente, até fomos convidados para uma apresentação na Comissão de Meio Ambiente do Senado, né, que estava já no finalzinho da discussão do projeto de lei. Bem, a gente entende que foi uma vitória essa lei, uma vez que ela pôs no papel, né, de forma nacional. Isso já vinha acontecendo em alguns estados, alguns municípios tinham suas leis, mas agora é uma lei nacional, né, que reconhece os serviços ambientais que são prestados por vários tipos de prestadores, né? No nosso caso, o produtor de água, nós falamos de produtores rurais, mas ele abre um leque de opções de serviços ambientais que talvez boa parte da população nem saiba que são prestados. Então, ele define quais são os serviços. Isso é muito interessante porque a gente eleva o nível da discussão, né? Coloca no papel isso. E na questão de recursos hídricos para o produtor de água foi muito interessante, porque existe um artigo específico que permite que recursos da cobrança possam ser aplicados para o pagamento de serviços ambientais, né? Antigamente havia uma discussão, alguns advogados falavam que não era possível e tal, e a lei veio e bateu o martelo. Então, isso veio consolidar esse entendimento, que é possível, sim, que o comitê, né, pague com recursos da cobrança, faça o pagamento por serviços ambientais. E é algo mais claro, porque assim, o comitê vem dos usuários que utilizam recursos hídricos. E esses serviços ambientais acabam retornando para esses usuários. Então, ficou muito, muito interessante para a gente esse artigo da lei, mas, por outro lado, a gente entende que a regulamentação também vai poder suprir algumas lacunas que ficaram na lei, que não ficaram tão claras, né? Mas a gente entende que nos próximos meses nós teremos uma lei muito interessante e que vai incentivar bastante o pagamento por serviços ambientais no país. Finalmente, como você entende que individualmente nós, cidadãos e cidadãs, podemos contribuir para restaurar ecossistemas e mitigar crises, principalmente hídricas? Romélia, eu penso isso todos os dias. Como é que a gente, né? A gente vamos esperar o governo resolver, a empresa resolver, né? Mas a solução está na gente, né? Está no dia a dia mesmo, nas coisas mais simples. Bem, primeiro que os poluidores somos nós, né? Os consumidores somos nós. Se a gente não produz o lixo, a gente diretamente a gente acaba produzindo por meio das coisas que nós compramos, que nós consumimos. Então, eu penso que essas atitudes simples do dia a dia, elas podem muito bem serem atacadas por nós. Então, na economia de energia, de água, de luz, né? Você produzindo menos lixo, reciclando, consumindo apenas o que é necessário, né? Tentar ao máximo, no dia a dia, praticar a simplicidade. E quando eu falo isso, mas eu tomo um refrigerante num PET. Aí esse PET aí não faz coleta seletiva, né? Mistura. Isso vai para um lixão, eventualmente no meio do caminho se perde, isso vai para um rio. Isso
nós estamos aqui no meio do Brasil, né? Mas pensando que todo esse lixo das populações que estão mais para o leste, né? vai poluir o mar, quer dizer, esse ecossistema está altamente abalado. Então, assim, eu acho que o nosso dia a dia diz muito onde nós queremos chegar. Eu achei muito interessante, eu estava lendo um pouco sobre a questão da década da restauração dos ecossistemas, e os cientistas estão dizendo que talvez seja a nossa última chance, certo, de evitar que a mudança climática, que já é fato, tenha resultados catastróficos. Então, assim, eu acho que está na nossa mão, né, como cidadãos, tomarmos rédea do nosso futuro. Que não sejamos nós, mas o futuro dos nossos filhos, enfim, ou dos nossos netos. Eu acho que no dia a dia a gente consegue promover práticas que impactam. E é o Marco aqui, é o Romério ali, é uma outra pessoa, é uma quadra, é uma rua, é uma cidade, é um país. E se todo mundo fizer o seu pouquinho, eu acho que teremos um futuro bem próspero. Muito bem, Marco. Eu gostaria de coração de te agradecer em nome do ICA e agradecer à Agência Nacional de Águas pela atenção e pela disposição em nos atender e enriquecer esse diálogo, trazendo justamente essa agenda, a agenda da restauração dos ecossistemas, a agenda que a água é uma só, né? A gente também tem esse lema, né? A Ana está trazendo também essa agenda, a água é uma só, e toda a cooperação que a Ana, de certa forma, agrega para o ICA também como instituição cooperante e os relevantes produtos técnicos que nós desenvolvemos. Eu agradeço a parceria e também já coloco aqui o espaço, o diálogo do ICA à disposição para a gente discutir novas agendas, novos temas, de repente a gente emplaca uma série de diálogos com a equipe técnica da Ana. Eu realmente fico grata e coloco a instituição à disposição de vocês. Agradeço muito, Romério. Sabe que a admiração é mútua, tá? Da mesma forma que foi um grande prazer trabalhar com vocês desde lá atrás, né? E certos que ótimos trabalhos ainda virão, né? A gente pode contribuir bastante para o nosso país. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada, Marco.